Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quarta-feira, 25 de setembro, a lição 13, ela tem como título Aparecendo a Maria e a Outros. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 16, do versículos 9 até 20. E aqui fala, na narração através de Marcos, né, as mulheres, né, que no tempo de Jesus puderam ter esse prazer de participar não só do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, assim como na sua morte e na sua ressurreição. Elas estiveram presentes lá. E essa prioridade e esse prazer Deus deu realmente para as mulheres. E as mulheres nos tempos de Jesus, elas eram assim, muito desvalorizadas, tratadas como mercadorias de troca até pelos pais, né? Mas Jesus diz lá em Mateus 20:16 que os últimos serão os primeiros. E ele valoriza as mulheres que foram leais até os últimos momentos, né? Até o fim da sua aparição na ressurreição. E elas estiveram com Cristo quando Jesus está sendo preso e crucificado, onde elas observaram realmente a sua prisão, orando e observando o seu mestre. Na sua morte também, as mulheres tiveram o privilégio de ir lá, as primeiras a chegarem lá. E as mulheres também tiveram o prazer de, na ressurreição de Jesus, serem as primeiras pessoas a verem Jesus ressuscitado. E foi Maria Madalena que teve a incumbência, né, de avisar os demais discípulos. E Cristo deu a missão, né, que para eles proclamarem o Evangelho pelo mundo, que eles saíssem para pregar o Evangelho. Embora Maria Madalena, ela ser conhecida pela sua honestidade e fidelidade, após ela aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, dela ser uma mulher sincera, os demais discípulos não acreditaram de que ela havia dito que Jesus havia ressuscitado. E finalmente Jesus aparece aos demais 11 discípulos e ele aproveita e os repreende pela incredulidade, pela dureza de seus corações, por não acreditarem que ele, Jesus, havia ressuscitado. E ele, Jesus, mesmo quando ele estava vivo, né, ele disse que ele iria morrer, ressuscitar no terceiro dia. E Maria Madalena foi lá falar para eles e eles acabaram não aceitando, né, não acreditando nas palavras de Maria. Os discípulos de Cristo, ao verem o sepulcro assim vazio, eles tiveram cada um reações assim diferentes, né? Mas todas elas foram marcadas assim por um elemento comum, porque nenhum deles parecia acreditar que Jesus havia ressuscitado. E aqui o que nós observamos, né, que em cada discípulo houve um distanciamento que todos tiveram ao longo de suas vidas, desde as profecias bíblicas do Antigo Testamento até a descrição bíblica a respeito do Messias. E foi a causa, né, para esta questão, pelos discípulos, né, realmente não lembrarem realmente de que Cristo ressuscitaria no terceiro dia. E a aparição de Jesus a cada um dos cenários apresentados aqui na Bíblia, como a aparição para Maria Madalena, por primeiro,
a aparição em direção a Emaús, quando ele entrou no meio de dois discípulos e começou a conversar com eles. E por fim uma aparição aos 11 discípulos em uma reunião assim separada e principal, que ele, Jesus, disse que iria estar com eles lá na Galileia. Todos esses eventos onde Jesus foi visto na sequência, nesses 4 eventos, puderam visualizar, conversar com Cristo ressuscitado, e cada um deles mostrar o aspecto, né, do desenvolvimento da fé daqueles discípulos. Porém, todos eles se igualaram em uma questão, no fato que até na aparição de Cristo haviam muitas dúvidas e profundas em cada discípulo. O livro de Marcos, no capítulo 16, do versículos 9 a 20, fala de relatos sobre pessoas que testemunharam sobre o Jesus ressurreto. E dentre elas, né, a Maria Madalena, que ela é mencionada também em Mateus capítulo 28, versículos de 1, 9 e 10. Fala também lá em João capítulo 20, versículos 11 até 18. E também fala lá em Lucas capítulo 8, versículo 2. Madalena conseguiu assim um destaque, né, em um universo assim patriarcal que eu digo, ou seja, entre patriarcas e profetas, né? Um universo que era dominado assim por homens. E Madalena, como uma mulher, ela construiu uma proeminência, um atributo, né, endossado pelo próprio Jesus de Nazaré, que ele deu esse prazer dela ser a primeira a vê-lo. Um atributo que ela conseguiu por Cristo, mostrando o que Deus pensa da mulher. Os seus valores, né? E totalmente diferente da sociedade que hoje nós vivemos, né? Onde muitos são discriminadas também. E até às vezes por muitos cristãos e muitas religiões que pensam assim, né? E Maria Madalena, ela é um protótipo, né, de como Deus vê a mulher, como a Bíblia vê a mulher. Não é porque a mulher foi criada depois do homem que ela é inferior ao homem. Maria Madalena, ela era de uma cidade chamada Magdala, no lado ocidental do Mar da Galileia, a 10 quilômetros de Cafarnaum. Ela teve no passado de uma vida pregressa, né? E Lucas capítulo 8, versículos 2 diz que Jesus expulsou 7 demônios dessa mulher. E a partir daí, ela se tornou realmente uma nova criatura, uma mulher com comunhão com Deus todos os dias, uma mulher de fé, passou a ser uma discípula, seguidora fiel de Jesus, após esta cura que Jesus fez completa nela, né? E ela caminhava junto com Cristo para todos os lugares, para a proclamação do Evangelho, junto com os demais discípulos. Embora não apareça, geralmente aparecem os 12 discípulos, mas ela, Maria Madalena, era uma delas que sempre estava junto. E ela foi a primeira pessoa a testemunhar sobre o Jesus ressurreto, o Jesus ressuscitado. E foi a primeira não só a ver a Jesus assim depois da sua morte, que ela esteve lá na morte de Jesus, assim como falar do seu Salvador após a sua ressurreição, ter um diálogo íntimo com o seu Salvador, que está lá em João capítulo 20, versículos 1 até 18. É algo importante, Maria Madalena, porque foi uma discípula que ela presenciou em todos os momentos de Cristo. Ela viu até que José de Arimateia colocou Jesus, o corpo de Jesus, no túmulo, né, que está lá em Mateus capítulo 28, versículos 1, 9 e 10, também em João capítulo 20, versículos 11 até 18, e Lucas capítulo 8, versículo 2. E antes de aparecer ao seu grupo apostólico, Jesus fez aparições especiais, e uma delas fez em caminhada de Jerusalém até uma aldeia chamada Emaús, que está lá em Lucas 24, 13,
na companhia de um discípulo, né, que estavam em dois, um é anônimo e outro ele menciona o nome, que chama-se Cleopas, e que Jesus se intrometeu no meio dos dois e começou a conversa, né? Onde Jesus, a fisionomia de Jesus ali, ela estava tranquila, serena, e seu falar manso deixaram atônitos, né, aqueles dois homens, aqueles dois discípulos que estavam caminhando, que estavam inconsoláveis, né, porque eles estavam indo embora depois de Jesus ter sido crucificado. E de maneira que, diante desses estranhos, eles pararam entristecidos, né, esses dois homens, ali em Emaús, está lá em Lucas 24, 17. E somente depois que os discípulos de Emaús, que perceberam assim o falar de Jesus, o modo dele partir o pão, que eles estavam diante do Jesus ressurreto. Só ali que eles observaram isto. Pela sua forma de repartir o pão, de falar, uma fala mansa com amor. Como Maria, a esposa de José, a mãe de Jesus, foi a primeira a receber as boas novas do nascimento de Cristo, né, que ela foi a mãe de Jesus. Agora, as duas Marias, Madalena e a mãe de Tiago, foram as primeiras a ouvirem as boas novas da ressurreição, como ele havia prometido, como Jesus havia prometido. Jesus disse que ele iria à frente até Galileia se encontrar com eles, com os 11 discípulos, né? E que ele iria lá para o monte que ele mesmo designou. Isso bem antes, né? Quando ele estava em vida, que ele falou isto. E assim, com a aparição dos anjos, causou dois tipos assim, de reações. A aparição de Cristo né, ressuscitado também causou reações, né, nas Marias ali, nas mulheres. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns dos 11 discípulos duvidaram que havia acontecido isto, que está lá em Mateus 28, 17. Mas ainda que nossa fé se revele assim, muito pequena, Jesus se aproxima de nós para realmente nos transformar, nos confortar, mesmo nos dias de hoje, né? Porque Jesus conhece o nosso coração e Ele está sempre a nos ajudar, porque Ele falou que Ele estaria conosco até a consumação do século, porque o Espírito Santo estaria conosco, né? Ele nos convida a fazer parte do seu ministério salvífico, né? Para que nós possamos ter essa felicidade de estar no reino dos céus. E Ele está regendo a sua igreja pessoalmente todos os dias até a consumação do século, que está lá em Mateus 28, 20. É importante nós lembrarmos que os 11 discípulos que andaram ao lado com Jesus por 3 anos e meio, que dele mesmo ouviram a revelação sobre a ressurreição, como ocorreria. Mas que agora Jesus teve que censurar a esses 11 pela incredulidade deles, a dureza de coração, porque não deram crédito nem às testemunhas que ouviram, as mulheres que falaram para eles, principalmente as mulheres que eu tinha visto já citado, está lá em Marcos 16, 14. Jesus estranhou porque os 11 discípulos não acreditaram nas pessoas que ouviram esse citado, principalmente as mulheres que afirmaram a eles, porque eles acharam assim que as mulheres tivessem inventado a ressurreição. Vejam que cabeça, né? Se Jesus anteriormente já tinha avisado. E assim Jesus repreendeu esses 11 discípulos pela dureza de coração deles, pela falta de conhecimento, pela falta de estudar a Bíblia, a palavra de Deus todos os dias. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na tua mente. E assim você não ficará desprevenido das formas como Jesus voltará pela sua segunda vez, porque estão bem claras lá.
E assim como seremos pegos despreparados, como pegaram os discípulos lá que não sabiam que Jesus está ressuscitado. Então nós temos que saber que também é a última condição que nós temos agora, senão a porta da graça vai se fechar, que Jesus está voltando. E assim, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, nós passamos a ser pessoas sábias, de entendimento, saber manejar bem essas escrituras. E não é só isso, meu amigo e minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor com sinceridade, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, os sinais estão aí. Jesus pegará você, a sua família, seus filhos, e Jesus levará a nós também, a todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais dores, mais morte, mais aflições, não haverá mais perseguições. Estará no céu. Você terá a oportunidade de estar com Jesus assim, face a face. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.